Opa, tudo bem? Seguinte aí, fiz anteontem a prova a questão do IME de Química, seguindo a ordem, agora é AFA. Continuando a prova de Física da AFA, a questão 54, que vai aparecer para vocês aí. É uma questão clássica, mas de um assunto que complica, porque as pessoas às vezes não veem isso, tipo, na escola tu não vê isso certamente, que é tombamento, raramente se vê, mas é uma questão bem clássica, porque tu tem os dois problemas envolvendo o atrito. Quando tu vai empurrar alguma coisa, tu tem o problema de deslizamento e tu tem o problema de tombamento. Depende da altura que tu aplica a força e qual é o coeficiente de atrito, etc. Isso influencia no que vai acontecer primeiro. Se um objeto que tu empurra ele vai deslizar ou ele vai tombar. O ITA já cobrou isso antes, então tu vê que era uma coisa que a AFA estaria para cobrar, né? Porque a AFA acaba repetindo muitas vezes o que o ITA já cobrou um tempo atrás. Acho que o IME deve ter cobrado também, eu não lembro. Tá, mas é uma questão bem interessante, é bem legalzinha de ver. Dois jeitos de fazer, eu vou tentar fazer os dois. Questão 54, vocês viram ela aí, né? Bem, nessa questão, ele te dá um armário, começa assim. Aqui. E aí ele diz que uma pessoa aplica uma força F no armário. Ele diz a altura que ela aplica essa força, que é uma altura Hzão. Ele bota o centro de massa aqui do armário, uma altura Hzinha. Diz que isso aqui até aqui é L, na dimensão do que ele fala. LL. Tem um som de funk aí, acho, desculpa qualquer coisa. Tá, ele dá essas dimensões e dá um problema que envolve força e é geométrico. Aí ele quer saber qual que é a altura máxima que eu posso aplicar a força para o objeto não tombar, sabendo que quando ele vai aplicar ele está na iminência para deslizar, ou seja, na iminência do deslizamento a força de atrito estático é igual à força de atrito estático máxima na iminência para deslizar, que eu tenho uma formulinha, que é normal vezes μ estático. Nesse caso eu tenho uma formulinha. Tá. Mas tá, fechar essa janela porque tá muito barulho esse fone. Espero que tenha melhorado. Ok. Ele ainda dá uma outra informação. Ele disse que a força é aplicada num plano vertical com centro de massa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu fizer um corte de uma seção no armário, bem num plano vertical que passa pelo centro de massa, a força é aplicada nesse plano também. Então elas estão no mesmo plano, a força e o centro de massa. Esse plano aqui vertical. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou representar só esse plano para o nosso problema geométrico, já que eles estão aplicados no mesmo plano. Tanto a força quanto o centro de massa, que é outra força, que é a força peso, né? E a normal também é aplicada na direção, bem no meio, porque ela é simétrica, né? Porque é uma força de oposição ao contato. Então ela é simétrica com o chão. Tá, então a gente tem um centro de massa. A gente tem a força F. E a gente tem, então, o centro de massa. Existe um peso e existe uma normal. Qual que é o problema? Eu não sei em que lugar do chão a normal está aplicada. Por quê? Porque se a normal tivesse aplicada bem no centro, esse negócio claramente ia tombar. Porque ia ter um torque aplicado, um torque ou um momento que essa força F ia fazer, que não seria compensado por essas duas. Então ele ia acabar tombando. Ou seja, o único jeito de compensar esse momento é se a normal, e no caso o atrito que acompanha a normal, né, porque é uma força de reação do chão também, estiverem numa direção fora do eixo do peso. Se estiver no eixo do peso, vai ter um torque, né? Se estivesse aqui, era só fazer um momento em relação a esse ponto. Se a normal estivesse aqui, o projetil estivesse aqui, ia ter só um momento para lá. Então ele ia tombar. Para não tombar, a normal tem que estar a alguma distância aqui. A questão é, que distância é essa? É isso que a altura H define. Porque à medida que eu aumento a minha altura H, esse momento que essa força aplica, ele aumenta. Então, se ele aumenta, significa que
a reação da normal e da força de atrito estático, ela tem que se afastar do centro. Quanto mais ela se afasta, mais a distância do... Se eu fizer um momento, por exemplo, em relação aqui, mais essa distância influencia e maior fica o momento que contrapõe da força. Então, para mim aumentar essa altura, eu tenho que aumentar a distância que eu coloco a minha normal. Esse é o pulo do gato da questão de tombamento. Só que aí é o seguinte, no caso limite que eu quero a altura máxima, tem que ligar o seguinte, a normal ela não pode estar fora do objeto, ela tem que estar sendo aplicada no objeto. Isso é óbvio, porque é uma força de contato. Então ela tem que estar aplicada no objeto. Então o caso limite é quando a normal está aplicada no extremo inferior direito. Porque eu vou empurrando a normal para a direita até esse limite aqui. Esse é o limite máximo. Isso aqui já foi cobrado muitas vezes, acho que no ITA muitas vezes, eu acho que no IME também já foi cobrado. Enfim, é uma coisa bem clássica. Essa é a lógica. Agora tocando Marília Mendonça. Desculpa interromper aí, mas começou a tocar Marília Mendonça agora. Tá. Fechou aqui desse centro de massa. Então, esse é o caso limite. Como ele quer o caso limite, que é a altura máxima, é o H máximo, então a gente vai considerar que a normal e a força de atrito estático estão no extremo inferior direito. Tem que considerar isso. Se não fosse o caso máximo, ela poderia estar aplicada em qualquer ponto daqui, do meio até pra cá. Qualquer um. Mas a gente quer esse caso aqui. Ok, dois jeitos de fazer. Vou fazer primeiro do jeito que é rápido, que é o jeito rápido, depois do jeito mais devagar eu mostro como é que aplica, daí pode terminar as contas depois. Como é que é o jeito rápido? Teorema das três forças. Olha a Maria Mendonça aqui. Teorema das três forças. O que eu diria o teorema das três forças? Ele diz o seguinte: se houver três forças não paralelas sendo aplicadas num corpo, ele só não vai ter momento, o momento vai ser zero, se as três forças forem... a linha de ação das três forças coincidir. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que tem que coincidir para o momento ser zero. Aplicando naquele ponto, o momento vai dar zero. Então, esse é o termo das três forças. Se tem três forças, como tem aqui, ó, tem força, F, tem peso e tem uma reação do chão, que é F somando essas duas, ela tem que coincidir, porque são três forças. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as forças, a linha de ação coincidir. A linha de ação da força F é uma linha horizontal. Ó, vou desenhar aqui de novo a minha caixinha, que é meu armário, no caso do problema. Aí a linha de ação da força F é uma linha horizontal. A linha de ação do peso é uma linha vertical passando no centro. O peso está aqui, né? Então a linha de ação é aqui. Ou seja, as duas primeiras forças coincidem nesse ponto aqui. Para o teorema das três forças funcionar e ela não ter um momento, ou seja, não tombar, a última força, que é a reação do chão, ela tem que coincidir nesse mesmo ponto. Então a soma normal com FAT estático, a resultante tem que ser aplicada naquele ponto ali. Esse é o teorema das três forças. Aí a gente só tem que trabalhar com a geometria. Aqui é onde foi aplicada a força F, então isso aqui tudo é Hzão. Do problema aqui, que isso, da metade até o fim, vale L, isso é do problema. Daqui até aqui vale L. Então esse ângulo aqui, eu consigo a tangente dele. A tangente de θ é Hzão sobre L. Ok? Tá tranquilo. Agora eu vou fazer a somatória trabalhar com as forças N e φE. Do problema da somar a força N com a φE, a gente tem o seguinte, que φE e N, isso aqui dá a força resultante no chão aplicada. E esse ângulo aqui segue sendo θ, é o ângulo θ aqui. Eu só desloquei o normal para cá, fazendo somatório de forças. Sendo assim, a gente também pode dizer, então, que a tangente θ, ela é normal sobre φE. Como a φE vai ser normal vezes μ, então isso aqui vai ficar normal sobre normal vezes μ, e aí dá que a tangente θ é 1 sobre μ. Agora,
Matou o problema, só igualar as duas. Igualando, a gente encontra, por fim, que H sobre L é igual a 1 sobre μ, o que dá que Hzão é L sobre μ. Feito. Letra B de Brasil. Matou o problema aqui. Terminou 3 forças, às vezes ele é muito útil, ele te poupa um tempo. Não é o único jeito de resolver. Isso aqui é um bizu que, quando eu fazia minhas provas e caía tomamento, eu sempre usava ele, porque além de dar uma impressionada, se fosse uma questão discursiva tipo do IME, do ITA, dá uma impressionada o aluno que usa um teorema diferente, coisa assim. Enfim, dá pra esnobar um pouco tu usar um teorema diferente. Porque em geral as pessoas vão fazer o quê? Elas vão fazer equilíbrio de forças, que é um jeito de fazer também, não tá errado. Mas aí tu mostra, eu sei uma coisa diferente, ó. Então tá, só antes de mostrar outro jeito, só recapitular. Teorema das 3 forças, por quê? 3 forças não colineares, não paralelas, elas têm que coincidir no mesmo ponto. Para que nesse ponto, se eu aplicar o momento em relação a esse ponto P, ele dá zero, porque as três forças coincidem aqui a linha de ação, então o momento dá zero. Se elas não coincidissem, eu aplicasse num ponto, não teria como dar zero, seria impossível. Ele ia tombar. Por isso. Ok. Vou mostrar só o outro jeito, né? Que seria o jeito mais convencional de fazer. Tu tem que se ligar disso aqui. Isso aqui é problema da questão, não tem que fazer. E aí tu faria um sisteminha. Forças resultantes em X, F igual a Fat E. Porque ele não deslizou ainda. Ele não entrou em deslizamento. Normal igual a peso. Esse aqui. No caso, ele que é o Hzão, né? E para envolver a geometria, tu tem que fazer um momento. Tu pode fazer um momento em relação a qual tu quiser. Pode fazer um momento em relação ao aqui, aqui, aqui. Eu vou fazer um momento em relação ao próprio peso, já que o peso não é variável do problema. Ok? O μ da Fat é. Então eu faço um momento em relação a esse aqui. Daqui, ó, a gente fica com o quê? Se eu fizer um momento. Fica a linha de ação da força F é essa, né? E essa distância aqui é Hzão menos Hzinho, porque isso daqui até aqui é Hzinho, né? Então vai ficar aqui F vezes Hzão menos Hzinho, isso, é igual a, aqui na normal, ó, esse daqui é para baixo, é negativo, se tu fizer a regra da mão direita. O da normal, fazendo a regra da mão direita, ele é positivo. Daí da normal, vezes essa distância aqui que é L. Normal vezes L. E o da Fat E é negativo também. Então, menos Fat E vezes... Aqui até aqui é Hzinho, né? Isso aqui igual a zero. Aqui tu tem 3 equações. E tu tem que só achar o Hzão, que é o que tu quer. Tu não sabe, a princípio, não é para tu envolver como variável, a Fat, a normal e o peso, mas tem mais uma equação que é essa daqui, né? Que Fat N vezes μ. Então tu tem 3 equações, 3 incógnitas, tu mata aqui. Bem tranquilo a partir daqui, né? Tu pode substituir o F por Fat E aqui, daí tu fica com Fat E normal. Aí só substitui a Fat E por normal vezes μ, corta as normais aqui e tu matou o problema. Tá? Vai dar a mesma coisa dali. Mas dá mais trabalho, né? Então, se ligar disso aqui, tu faz bem rapidinho. Bem, é isso, gente. Questão 54. Vou deixar pra vocês fazerem do jeito do sisteminha ali, mas não é difícil. Mas é isso. É uma questão bem legal. Se gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando vem vídeo novo. E na descrição eu vou deixar meu e-mail para particular, se alguém se interessar. E é isso. Um abraço e até a próxima.